Bom dia a todos e a todas. Dando sequência ao nosso conteúdo, ainda tratando de licitações e contratos, estamos nessa fase introdutória, mas já tratando agora de princípios, pessoal. A parte principiológica, ela é, ela é genérica no primeiro momento e ela vai especializando. Então ela vai se tornando mais direta. Falando sobre princípios das licitações, nós vamos ter o artigo 3º, que diz que a licitação, e aí tem aquele conjunto de outras informações, mas enfim, a licitação será processada e julgada, será conduzido todo o procedimento licitatório e o julgamento ao final desse procedimento em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo e outros que porventura lhes sejam correlatos. Então, quando nós tratamos de princípios, nós temos, primeiro, o direcionamento da licitação amparada nos princípios e temos também uma base geral na estrutura já prevista lá no artigo 37 caput da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. O único que não consta aqui, efetivamente, é eficiência. Nós temos a inclusão da igualdade e princípios mais aproximados da licitação. Probidade administrativa, que anda muito próximo da moralidade e que no descumprimento enseja improbidade administrativa. E os dois talvez mais direcionados aqui à licitação, a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo. Sobre esses princípios, nós vamos falar um a um. Eu já antecipo que alguns nós já vimos no semestre anterior. Por exemplo, a legalidade, que é a base do direito administrativo. Qual a tônica, qual a ideia por trás de legalidade? Primeiro ponto, relembrar então a ideia central da legalidade, que ao particular, que a nós, que não somos servidores, que nós, que não somos a administração pública, o Estado, então, ao particular é dado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ou seja, nós nos conduzimos, nos pautamos na nossa vida em não descumprir a lei. Então a gente pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Todavia, para a administração e seus agentes, só é dado fazer aquilo que a lei permite ou autoriza. Essa é a tônica central do princípio da legalidade. Enquanto o particular faz tudo o que a lei não veda, a administração só faz aquilo que a lei permite. E se quiser fazer algo e não houver previsão legal, está proibida até conseguir esta permissão legal, até conseguir movimentar o legislativo e abrir a possibilidade legal de agir. Quando a gente traz isso para o ambiente das licitações, nós temos que ter em mente que ao administrador só cabe agir em conformidade com a lei, tendo a Lei 8.666 como norma geral, tendo o regime o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, tendo o pregão online, enfim, tendo um arcabouço jurídico que tutela a licitação, compete ao administrador simplesmente executar a lei, fazer valer a lei, se pautar em conformidade com o que a lei permite ou autoriza. Então, na licitação, ele, salvo eventual permissivo legal, somente irá contratar através da licitação, fazendo o prévio procedimento licitatório. Esse prévio procedimento licitatório na mais estrita conformidade com a lei, cumprindo todas as fases, cumprindo todos os elementos determinados a respeito ao tipo, respeito às modalidades, respeito à formação do edital, elaboração do edital, publicidade do edital, respeito à formação da comissão licitante, enfim, respeito a tudo que foi ao objeto que foi definido,
ao sigilo, no momento do sigilo, enfim, julgamento em estrita conformidade com a legalidade, tudo em julgamento objetivo e em atenção ao que está no edital, tudo isso então é legalidade. Então, falou em legalidade, aplicado à licitação, ao administrador só cabe expedir atos administrativos fundados na lei ou no instrumento convocatório, restando pequena margem de discricionariedade somente no que tange na elaboração do edital e da carta convite, os dois tipos de instrumento convocatório que nós temos. Então, quanto à legalidade, eu acredito que não haja maior dificuldade, já temos essa premissa. Dando sequência, nós falamos da impessoalidade. O que é a impessoalidade, pessoal? Aquela ideia de imparcialidade, aquela ideia de que eu não vou favorecer e eu não vou prejudicar ninguém, eu serei impessoal, eu conduzirei a licitação, eu sou a administração, eu sou o gestor público, eu conduzirei a licitação de maneira isonômica, eu serei objetivo no atendimento de todos os pleitos, na observância de todo o procedimento. Eu não vou favorecer, então, os meus amigos, os meus conhecidos, os meus correligionários, e eu não vou prejudicar quem for da oposição, quem não for da minha cidade, quem não gerar tributos ou empregos aqui na minha comunidade. Eu vou ser o quê? Impessoal. Eu sou um mero gestor e, como tal, eu só vou conduzir o procedimento, sem olhar quem está tendo vantagem, quem está tendo desvantagem no procedimento, no sentido de melhor oferta e etc. Eu simplesmente vou fazer o quê? Ser o executor, o instrumento de concretização da licitação, sem subjetivismo, sem paixões, sem amizades. Deixa o barco seguir, deixa o procedimento andar em estrita conformidade com a legalidade e com o que determina o edital. Então, quando eu falo em impessoalidade, eu falo do quê? De não haver subjetivismo do julgador, que não pode ajudar ou prejudicar qualquer interessado com base em seu interesse meramente pessoal. O gestor ele não tem vontade quanto a quem deve se sagrar vencedor da licitação ou quem deve ser eventualmente inabilitado ou desclassificado. Ele simplesmente vai fazer o quê? Vai conduzir o processo de maneira imparcial e objetiva. Próximo princípio, moralidade. Já vimos ele também como princípio genérico lá no Direito Administrativo 1. Obrigam licitador e licitantes a observarem pautas de conduta honesta e civilizada, interditando conluios para afastar disputas, acordos para aumento de preço ou decisões desleais. Quando nós falamos de moralidade, nós falamos do quê? Nós falamos em agir além daquilo que a lei espera. Nós falamos de agir conforme preceitos de urbanidade, preceitos de ética, preceitos de correição, de busca pela melhor convivência, de busca por honestidade, por integridade. Então, quando falamos em moralidade, não é o mero cumprir a lei, mas é buscar o melhor cumprimento da lei. Agir conforme a ética, conforme a boa-fé, com honestidade, fazendo um jogo limpo, respeitando os demais participantes, respeitando a sociedade, respeitando a administração pública. Então, quando falamos em moralidade, a gente faz aquele arcabouço do que é de melhor no ser humano. Não é simplesmente, eu cumpri a lei. Nós sabemos que a lei muitas vezes pode ter caminhos sinuosos. Nós sabemos que a lei muitas vezes pode ser manipulada para se dobrar à vontade das pessoas. Nós sabemos que a lei muitas vezes pode ter uma interpretação aberta. Aqui nós não seguimos esse caminho. Aqui, além de cumprir a lei, se cumpre a lei
dentro da mais elevada ética. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma pergunta que se faz. É moral a contratação de empregado por empresa vencedora de licitação de parente de membro da administração? Olha que estranho, pessoal. Imagine então aquela situação aonde a empresa que se sagre vencedora de uma licitação venha a contratar um primo, um irmão, a esposa, o filho de servidores que estão dentro da administração pública, que participaram da escolha, que participaram de alguma fase da licitação. É correto isso? Aí a gente sempre pensa no quê? Na conjugação de princípios. É legal? É impessoal? É moral isso? Então fica essa reflexão aqui. Eu já vi vários julgados dizendo que não, que atenta contra a moralidade da administração pública, parentes de servidores irem trabalhar em empresas que venceram licitação. Só para ter uma atenção. Já foi questão de concurso e por isso o exemplo foi elencado. Igualdade. Outro princípio que a gente já tem uma boa ideia e acaba correlacionado com o que acabamos de ver da impessoalidade. Quando se fala em igualdade, nós estamos falando do quê? Vedação à discriminação, diferenciação ou favorecimento de licitantes em razão de fatores irrelevantes para o cumprimento do objeto licitado. Basicamente, ele anda de mão dada também com a impessoalidade. Lá na impessoalidade, eu lembro vocês, nós falamos do quê? De imparcialidade, objetividade e isonomia no julgamento, na condução do procedimento licitatório. Aqui a gente veda a discriminação, diferenciação ou favorecimento de licitantes em razão de fatores irrelevantes para o cumprimento do objeto licitado. Basicamente, a administração pública fica impedida de criar elementos que afastem determinados interessados de participar na licitação eventualmente sob pretexto de melhorar a qualidade daqueles que vão participar da licitação, de assegurar um melhor cumprimento do objeto da licitação, e acabam afastando pequenas, médias empresas ou empresários locais, empresários de outras cidades. Então, aqui a gente fala do quê? Somente se manterá os critérios essenciais para julgamento das propostas, para recebimento das propostas, que sejam essenciais, que sejam centrais para a execução do objeto do contrato. Então, a própria lei de licitações apresenta alguns critérios inadmissíveis e que ainda assim, com frequência, a gente vê sendo colocado em editais. Olha o que diz o artigo 3º, parágrafo 1º da... Perdão, aqui agora eu fiz uma confusão. Inciso, parágrafo, enfim, depois eu vejo. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Pessoal, olha que interessante, é vedado, é proibido ao agente público prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam, frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio. Quantas vezes a gente vê empresas entrando com mandado de segurança alegando que estão sendo prejudicadas por não serem de determinada cidade, por não terem empregados naquela cidade, por não serem daquele local, não arrecadarem tributos naquele local, não terem domicílio naquele local, não terem apoiado determinado candidato nas eleições. Então, observem só,
Eu quero fazer uma licitação, eu sou prefeito de Barreiras, eu quero fazer uma licitação que dê